pessoal, beleza? Galera, antes de tudo eu queria pedir a recomendação de vocês, se vocês conhecem algum aplicativo para computador para gravar a tela, que eu tô tendo muito problema com esse meu aqui. Tô fazendo as gravações e acaba que ele apaga a gravação, então às vezes eu faço o vídeo 3 vezes para ele dar certo. É o próprio nativo do Windows. Bom, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Quero ensinar vocês hoje a utilizar um setup de reversão de movimento, ou seja, reversão de tendência, no caso. Quando você tem uma tendência muito forte e você quer pegar a reversão dela, você vê que ela foi muito agressiva, você quer pegar essa reversão, mas às vezes fica esperando por padrões somente gráficos, né, engolfo, martelo, essas coisas, e acaba não se atentando a outros tipos de padrão que te dá uma margem melhor para você fazer uma entrada aí, tá? Basicamente, esse setup que eu vou te ensinar aqui, ele tem vários nomes, tá? Mas o que importa é você aprender e entender como que ele funciona, né? Ele vem de um movimento rápido ou movimento forte, né? Vamos supor que está numa tendência de baixa forte, né? Então ele está caindo forte aqui e você vê que ele está meio cansado, ele não consegue mais descer com tanta harmonia aí, né? Então, qual que é o padrão que ele vai deixar? Geralmente você pode deixar aqui um martelo e tal, né? Mas nesse caso, ele vai vir com uma espécie de pivô aqui para retomar aqui. Ah, mas sempre eu vou poder entrar cegamente nisso aqui, como nos outros pivôs? Não. Existem algumas regras aí para você não cair em roubada aí nesse tipo de movimento, de reversão. Então, primeiro, a tendência tem que ter sido uma tendência forte. Não necessariamente aquela tendência primária, enorme, gigantesca, mas um movimento forte de baixa, tá? Com candles de força. E o movimento de reversão também tem que ser um movimento de força, com volume confirmando, com as médias alinhadas e com barra de força, que seria o melhor dos casos essa barra de força. Então ele vai fazer esse movimento aqui. Claro, a sua entrada, como a gente já falou aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. A sua entrada é na violação desse topo aqui, o seu stop fica aqui e você projeta o alvo, tá? Mas deixa eu te passar uma sacada aqui, que é a sacada da média. A média, quando está em tendência de baixa, a média de 9 vai estar passando aqui, certo? Mais lambendo aqui. Quando ela passar aqui por baixo e empinar para cima, vou até mudar de cor ela empinar para cima, tendo esse pivô se formando, até então ele não vai ter a formação completa. Vamos supor que ele só está nessa perna e nessa de descida, né? Você vê a média de 9 fazendo isso e a média de 20 ela está descendo também e suavemente ela está fazendo um movimento aí de alta. Às vezes a média de 20 pode até estar meio flat, mas isso aí vai ser um sinal para você fazer sua entrada, tá? Essa média de 20 aqui e a média de 9 aqui para baixo, cruzando o preço e indo por baixo aqui e apontando para cima no pivô, tá? Para quem não sabe o que é um pivô, assiste a minha aula de pivô que eu deixei aí no canal. É uma aula bem tranquila, bem fácil de entender, tá? Aí a sua entrada aqui por violação e o seu stop aqui embaixo, certo? Sempre você faz a projeção de preço, você usa o Fibonacci aqui, vocês podem achar conservador, mas o ideal, sem querer eu terminei a perninha no alvo. O ideal é que você vá até o primeiro alvo. O ideal é que você vá até o primeiro alvo, porque esse movimento às vezes não é um movimento que vai fazer o retorno completo dessa queda. Às vezes é um movimento que vai tirar de uma baixa para ir para uma consolidação e posteriormente uma alta. Vamos supor, estava em baixa, ele sai da baixa, ele vai para uma consolidação, faz um power breakout, no caso ele faz isso aqui,
Ele sai aqui, ele pega seu alvo, às vezes chega no segundo, ele anda aqui no caixote e aí sim explode. Mas, de maneira geral, ele tende a ir no primeiro alvo, né? Esse pivô, ele respeita muito bem o primeiro alvo. Se tá com uma barra de muita força, você tá com confiança ou tá com 2 lotes pelo menos, 2 contratos, vai para o segundo alvo. Você vai fazendo parcial, faz uma parcial no primeiro e depois leva para o segundo, tá? Dá para você levar para outros alvos também, mas aí é do seu gerenciamento de risco, tá? Então, uma coisa que eu queria apontar aqui é que se a média, que a gente usa 3 médias, certo? Se a média de 200 estiver cruzando bem acima aqui, atrapalhando, perto do seu alvo ou até aqui um pouco para cima, evita fazer esse tipo de entrada. Porque apesar de que a média de 200 não é tão perigosa assim e tal, mas eu já, por experiência, por tempo de tela, eu já vi muitas vezes esse setup aqui falhando na média de 200. Ou então no preço de ajuste. Você deixa o ajuste aí no seu gráfico, ela acaba pegando no preço de ajuste. Eu vou mostrar para você um exemplo desse setup que eu fiz ontem. Eu acabei operando ele ontem. Então, aqui o mercado estava numa espécie de consolidação, fez um movimento aqui para cima e deu essa baixa tremenda aqui, esses candles fortes de baixa, tá? Ele começou a subir com força, ó, tá vendo essa barra de força? Ele fez aqui, quem olha fala, mas é uma estrela cadente. Cara, os objetos gráficos, eles devem estar em contexto. Se ele está fora de contexto, não adianta. Não adianta. E outra, é uma estrela cadente, mas de cor positiva, não é de cor negativa. Então não adianta, tem que estar em contexto. Um martelo, uma estrela cadente, um engolfo, um harami, tem que estar tudo em contexto. Aí no caso aqui, ele fez essa subida, quando fez essa volta, né, no caso ele cutucou a 9, ele bateu na média de 9, violou, né, tá vendo aqui o preço, subiu acima da média de 9, então você já não pode esperar mais um setup de pivô de baixa, né, de continuação. Você não pode mais esperar que o preço vai fazer isso aqui, ó, porque ele cruzou a média de 9 com força. Eu vejo muita gente errando o pivô de baixa fazendo isso. Cruzou a média de 9 só porque não violou a 20, deixa a ordem, às vezes ele não faz esse setup que eu ensinei, volta para baixo, tira você e vai para uma consolidação, entende? Então, fez a força aqui, fez o pivôzinho, ó, máximas e mínimas descendentes, né, no caso, e esse pivô de força acionou aqui, a gente traça o Fibo aqui, ó, ele acionou quando rompeu aqui, certo? E foi lá pegar os nossos alvos, né? Ele chegou até o terceiro alvo aí. Nessa operação eu fiquei até o segundo alvo. Como eu falei pra você, depende de como está o seu operacional, de como está a sua mão, se você está com a mão leve, com a mão pesada, então depende, né? E era um horário um pouco mais tranquilo, que eu sabia que não tinha tanto HFT assim pra me atrapalhar nessa operação, né? E, como eu falei, logo em seguida ele foi para uma consolidação, depois fez um breakout, estava um pouco fraco o movimento do mercado esse dia e voltou a cair, mas nesse breakout aqui talvez até pegou alvo, pegou alvo, tranquilamente. Então, é um setup legal, é um setup que dá para você usar bastante. Aqui hoje ele fez de novo esse setup. Ele não, como eu disse, ele não ficou tão claro. Às vezes ele não fica tão óbvio assim. Um movimento forte de baixa hoje no índice. Ele deixou aqui esse padrãozinho. Deixou esse padrãozinho aqui. Você projetaria aqui, ó. Pegaria o seu alvo aí pra cima. Não sei quantos pontos deu, deixa eu ver. 100 pontos. 160, chegou até o terceiro alvo, 280 pontos, não tá ruim, né? Mas o formato do pivô aqui não ficou lindo de livro, mas é uma volta em V, né, no caso. Um dos nomes para isso aí se chama volta em V. Aí ele foi para consolidação, depois veio para baixo de novo. Hoje foi um dia difícil no mercado, feriado no estado de São Paulo. Até postei aí no canal, quem fez, quem não fez não arruma
Não arruma com a cabeça não. Deixa sem fazer mesmo, né? Hoje foi um dia bem conturbado aí no sentido de liquidez. A gente está na espera de notícias, né? Mas o mercado ele está respeitando aí nossas linhas mágicas, né? Pegamos alguns pontinhos aí nele. Pegamos esse movimento aqui, saindo da mínima, rompendo a mínima, indo até o nosso limite máximo de expansão. Pegamos todo esse movimento aqui, foi poucos pontos. Isso que eu falei, feriado. Feriado. Cara, não arruma pra cabeça não. Paulista, o estado de São Paulo mexe muito na bolsa. E quantas pessoas não estão descansando hoje? Não arruma não, cara. Se você não fez de manhã, você não sabe, não tá ali confiante e tal, cara, olha o que o mercado fez. Ele caiu, consolidou, aí caiu de novo, aí subiu, aí caiu. Ele não tá num movimento, um movimento correto, assim, numa tendência bonita, né? Ele tá confuso. Ele tá esperando aí por conta da treta aí do BRICS com o Trump. E outra, o Bovespa renovou o máximo, ele não quer perder completamente tudo que ele ganhou, né? Então ele está cauteloso, apesar dessa baixa de hoje aí de 1%, ele está cauteloso, né? Está segurando aqui no nosso limite de expansão aí, mas cara, ele não quer explodir para baixo. Tem muito gringo querendo, tá empurrando para baixo, mas ele não quer explodir para baixo, né? Então, espero que você use esse setup com sabedoria, que você consiga fazer bons trades com ele. E deixe sua dúvida aqui embaixo, deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal. Bons trades aí, pessoal. Bom feriado.